Como é ou como foi o seu relacionamento com a sua mãe? E qual é o impacto disso hoje na vida de vocês? Horas, profundo esse tema, hein? Tenso, né? Tenso. Se você tá gostando, dá um like aqui no nosso canal e se inscreva para você receber as próximas notificações. Aperta aí no sininho. E aí? Ufa, Lalão! Não sei, comecem que depois eu conto. Gente, essa coisa da relação com a mãe é profundo, né? Porque é o nosso primeiro amor, é a nossa primeira referência de como ser mulher, de como estar no mundo, de como se relacionar. Caraca, é profundo, né? É, a minha foi bem complicada. Meu relacionamento com a minha mãe foi muito complicado. Imagina, única mulher entre 3 filhos homens. Meus primos, a grande maioria, quase todos homens, apenas uma prima. Então, assim, muito complicado, uma concorrência, uma competitividade enorme. Competitividade. Na verdade, gente, tá na base, pelo feminino, tá na base da psicologia. A mulher, ela compete com a mãe no amor do pai. Né? Ela aprende a fazer isso. Mas é que cada mãe, cada filha lida de um jeito. Né? Então, assim, minha mãe e eu tivemos graves problemas porque meu pai é o amor da minha vida até hoje. Então, assim, imagina eu competindo com aquela mulher cheia de homem em volta dela, o amor por aquele homem. Então foi muito complexo minha relação com ela, muitas brigas, muita concorrência, mas não assim, claro. De uma forma, eu quero o amor dele, não, eu sou casada com ele. Claro que não. Tudo inconsciente. Agora, no dia que a gente resolveu isso, meu Deus, a minha melhor amiga. Então, mas isso que eu ia perguntar, Carol, porque assim, eu também tive uma relação complicada com a mãe, mas eu só me dei conta desse complicado, dessa profundidade, quando eu entrei no processo terapêutico, que começou aos 22 anos e dá para você compreender a complexidade dessa relação. A minha começou, aos 14 anos eu tive um problema gravíssimo de pele. Pele, psicossomaticamente falando, é relacionamento com a mãe. E aí eu fui trabalhar a minha relação com a minha mãe, que era complicada, gente. A gente se brigava de assim, e resolveu. Eu tenho que dizer, eu tive sorte. Nunca tive um problema direto com a minha mãe, mas eu sinto que há questões na linhagem da mãe, né, na linhagem ancestral, assim, de relacionamento de mulher ou como ser mulher, do feminino, que são coisas que refletem em mim até hoje, mas não diretamente eu com ela, sabe? Cara, mas olha, vou dizer, eu acho impossível passar por essa relação sem marcas. Porque a profundidade, a importância, a intensidade dessa relação, ela deixa marcas, ela faz a gente viver tanto o paraíso quanto o inferno no bom sentido, no sentido do autoconhecimento, de ir pra sombra e de ir pra luz. Eu também acho. Mas marcas é uma coisa, outra coisa é qual é o significado que você dá pra aquela coisa. Então, assim, eu não me lembro, ou eu não tenho nenhuma coisa que eu diga, isso me traumatizou, ou isso foi muito desafiador, ou isso foi, sabe? Carol, não é isso. Carol, desculpa. Dani, a gente já teve conversas profundíssimas e eu diria que muitas das coisas que você traz mostram o quanto você queria agradar essa mãe. Mas a gente quer agradar a várias pessoas. Não, mas pra pertencer ao mundo. Não, Dani. Não, assim como eu queria agradar meu pai. Ok. Mas mãe e pai tem uma outra função, tem um outro significado na formação da gente. Olha que coisa louca. Eu acho isso um processo natural, Rô. Claro que eu acho que isso é um processo natural. Mas era o teu processo natural, porque o meu processo natural era negar. Era negar, eu não queria agradar. Sendo natural. Eu queria negar. Mas geralmente ou a gente busca a aceitação total, ou a gente nega totalmente, que também é um processo natural. Ou eu quero ser igual, ou eu quero ser completamente diferente. Mas eu entendendo isso como um processo natural, eu não vejo isso como um problema. Não é um problema. A gente não está falando que a relação com a mãe é um problema. A gente está falando que a relação com a mãe é tão significativa, é tão profunda, é tão intensa e tão
formadora da mulher que a gente é hoje, da mulher que a gente se coloca nas nossas relações, no nosso casamento, no nosso papel de mãe. A gente estava até aqui comentando que a gente não tem menina. Eu tenho um filho, a Carol tem um filho, você tem um filho. Sim. As três têm um só e tem um menino, né? Sim. Mas isso não nos deu, de certa forma, a experiência que as nossas mães tiveram com a gente. Mas eu queria trazer um negócio aqui, ó, que eu acho que é bem importante para você analisar. Você viveu a vida inteira querendo se identificar com essa mãe ou querendo negar essa mãe, né? Querendo ser algo diferente. Porque isso foi um processo muito interessante para o meu autoconhecimento. Porque eu tenho certeza que eu passei muito tempo negando. Minha mãe dona de casa, eu querendo ser a multi-empresária, a mulher que faz, que acontece. Mas hoje, meu Deus, eu reconheço as glórias das identificações que eu tenho com a minha mãe. Do cuidado da casa, que, meu Deus, a minha mãe é extremamente cuidadosa. Do cuidado consigo, que você sempre falou que ela sempre se cuidou, né, do jeito dela, mas assim, ela não é uma pessoa muito vaidosa, mas um cuidado com sua mente espiritualizada. E que, meu Deus, hoje eu assim, eu agradeço muito ter essa identificação, me ver muitas vezes da minha mãe. Mas eu acho que o meu processo é que assim, como eu fui mãe muito cedo, não é que foi fácil, porque fácil não foi bem desafiador, mas assim, eu rapidamente tive o outro ângulo. Conseguiu ver do ponto de vista de Isso, mãe. quando você começa a perceber, cara, a mãe é aquela música do Pais e Filhos, do Legião Urbana, né? Quando assim, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Eu acho, quando a gente tem um olhar, quando a gente se torna mãe, a gente começa assim, cara, eu também botei tanto peso, tanta expectativa, tanta coisa nessa relação que fossem perfeitos, exatamente. Então eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou. Eu acho que uma dica também, uma outra, é assim, ó. Às vezes a mãe não foi quem você gostaria que ela fosse, porque ela tinha N demandas no momento para estar resolvendo. Então assim, hoje aprender a entender que aquela mãe, ela foi o máximo que ela pôde naquele momento. Dos recursos que ela tinha, do jeito que ela aprendeu. É algo extremamente importante. E você falou uma coisa, Carol, também que eu acho bem importante, que é assim, a gente costuma falar, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Não estou dizendo necessariamente a gente, nem estou dizendo que todo mundo faz isso, mas muita gente fala, minha mãe fez isso, me deixou trauma, mas a gente esquece de reconhecer, ok, a mãe teve suas limitações, mas a gente esquece de reconhecer o que ela fez a gente ser de bom. E o quanto ela ajudou na formação do caráter que a gente tem hoje, dos valores, das coisas boas. Então acho que o importante nisso tudo é conseguir fazer um pacotão, incluindo perdas e danos, mas ao mesmo tempo um processo de reconhecimento de que a mãe é a mãe e a gente é a gente. Quando a gente consegue fazer esse processo de separação, individualização, porque a maior dor está na simbiose, quando a gente se identifica tanto com esse feminino que a gente não consegue se separar e fica nessa dor o tempo todo. E eu acho que tem uma questão que tem a ver com essa individualização que você trouxe, que é o seguinte, a mãe é um estímulo. O como você responde a esse estímulo é uma coisa sua, que é uma questão de autorresponsabilidade, que também a gente já conversou várias vezes. Assim, a minha mãe, por exemplo, ela tinha um olhar que, cara, aquele olhar já me limitava. Meu Deus. Mas ele nunca limitou minha irmã. Sério? Não, porque como eu respondia. Demais, meu Deus. Era como eu respondia aquele olhar. Era como eu me botava. Não, e eu sei que eu tenho esse olhar pro Bernardo. Eu tenho um olhar pra ele que ele já sacou que é o olhar da mãe dele, entendeu? Que é o olhar da mãe mesmo. Aquela que se coloca e invade toda a nossa vida. Eu acho assim, se você ainda tem problemas com a sua mãe, é muito importante resolver. Porque isso te leva à iluminação. Sim, porque é um processo de autoconhecimento que faz você ser você sem ter que estar repetindo o papel da mãe, encontrar o seu lugar, né? Exatamente. E dentro da terapia sistêmica ou da constelação familiar tem muito essa coisa de separar assim, a mãe, o que ela te deu? O pai e a mãe. Cara, a vida. Ponto. A vida é só por isso, já basta. O resto é como ela foi pra te criar, etc. Separa, entendeu? Tipo, o resto foi bônus. E nesse sentido, eu acho que eu tive muito bônus. Eu acho que a minha mãe, eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe.
Agora, claro, até essa admiração é uma identificação com várias coisas que você quer ser ou não quer ser. Então, assim, cara, ela deu a vida, ponto. O resto, e essa responsabilização que a gente traz agora enquanto adultas é o que nos faz ser dona da nossa própria história, né? E é isso, cara, não importa o que a sua mãe fez. Eu queria deixar mais uma dica, um livro que se chama Oração da Amorosidade, A Cura do Coração. Esse livro é fantástico para você que tem de repente um problema com a mãe, perdoar essa mãe porque ela fez o melhor e ela te trouxe muitas coisas boas e você precisa reconhecer isso. É isso aí, Isso gente. traz muito alívio. Eu li um livro maravilhoso também que se chama Relação Mãe e Filha. A relação mãe e filha é fantástico também para você compreender a importância desse processo de individuação. Tudo de bom. Se você tem uma relação complicada, conta pra gente aqui embaixo. Se você quer sugerir um outro tema, conta pra gente aqui embaixo. Curte esse vídeo, faz parte do nosso canal, porque aqui nós somos Topless.